Então, gente, é nesse clima que a gente vai voar e vai abrir a sala de bate-papo aqui. A intenção é fazer uma roda de conversa com os nossos mantenedores e toda a comunidade que veio nos prestigiar hoje. Então, quero chamar para sentar aqui comigo Manuel Tomás do Vale, Bradesco, Patrícia Thomas, Omnibis, Rogério Miranda, Integra, Eduardo Murad, Bifly, Luiz Moura da Vol, Anderson Lima da SAP Concur, Edmar Mendonça da Copastur, Viviane Amadei da BWH Hotel Group e Ellen Assis da Air France KLM. Gente, lembra o que eu combinei, né? A pergunta vem da plateia, então o pessoal da R1 vai me ajudar aí com os microfones. Vão ter 2 microfones circulando pela plateia, outros 2 microfones circulando pelo palco. E aqui com vocês, mantenedor pode fazer pergunta para outro mantenedor, pode se meter no papo, pode interferir, pode dizer que quer falar. A gente tem meia hora. O que couber em meia hora, coube. E a gente vai se divertir. Tudo bem? Muito bom. Quem vai começar? Sabe que se ninguém começar, a Nayara começa, né? Quem vai começar? Muito bom. Então, enquanto vocês aquecem, Nayara, se ninguém começar, é você que vai começar. Eu vou pedir para vocês rapidamente dizerem quem vocês são, de toda essa lista que eu falei aqui, identifica quem é você, de que empresa você é, enquanto eles aquecem aqui para começar. Vai lá, Vivi, começa você. Quem é você? Eu, Viviane Amadei, da BWH Hotel Group. Pode passar o microfone. Pode vir aqui. Aqui, olá, aqui. Boa tarde a todos, Eduardo Murad, sou diretor executivo da Bifly Mice. Boa tarde, eu sou Patrícia Thomas, diretora comercial do segmento corporativo na Omnibis. Boa tarde, pessoal, eu sou Manuel, sou gerente de relacionamento com o mercado de viagens corporativas Bradesco Cartões. Olá, sou Rogério Miranda, da Integra Tech. Olá, Edmar Mendonça, diretor executivo da Copastur. Boa tarde, Ellen Assis, Air France KLM. Anderson Lima, gerente de projetos da SAP Concur. Olá! Primeira coisa, eu queria agradecer, de verdade, agradecer como gestora de viagens, porque o trabalho que as empresas fazem, né, como mantenedores da Lagev, não reflete só na Lagev, reflete até na gente. Está lá o gestor de viagens, o cliente está lá na ponta, é muito importante isso para a gente, esse apoio. Além desse apoio, eu, como profissional, percebi o quanto foi difícil esse ano essa retomada do mercado. Os fornecedores têm falado ainda muito da dificuldade de contratação, da dificuldade de mão de obra. Vocês, como mantenedores, o que vocês acham que pode ser feito de diferente do que a gente está fazendo? A gente fala de educação, de formação, mas o que vocês estão preparando e o que pode ser feito para o ano que vem para a gente conseguir, para a mão de obra conseguir acompanhar essa alavancada que o mercado deu esse ano? Muito bem. Vai você. Reza brava, apelando a todos os santos. Como você me falou, e aqui acho que o pessoal compartilha, muita gente, estou falando do setor de eventos agora, mas o corporativo acho que está muito semelhante. Muita gente saiu do mercado, então a mão de obra não é que... Não existe, saíram fora. Então, acho que nosso papel hoje está muito mais focado em formação interna e de gente nova. Então, a gente fez um programa recente, né, para viagens corporativas. A gente trouxe pessoas de todos os segmentos, desempregadas, enfim, que estavam buscando oportunidade. Treinamos, fez uma seleção e contratamos. Então, acho que é isso, trazer pessoas que não eram do turismo para trazer. É difícil, né, mas é bom que vem sem vícios, a gente trata, né, e dá um shape ali dentro até da filosofia da empresa, e as pessoas que não são selecionadas nesse projeto, que a gente chama de Bifly Buddy, foram aproveitadas por outras empresas. Então, acho que é muito mais na formação hoje do que no recrutamento, porque na parte de... Eu tenho gente lá, o Edmar tem gente lá, as agências estão assim, né? E a gente está tentando não pegar um do outro ali, porque é puta sacanagem, porque a dor que eu estou sentindo, ele está sentindo ali, e a gente fica, pô, mas vai, não vai, enfim. Então, acho que hoje a saída melhor é
treinar e desenvolver as pessoas que estão ou dentro de casa ou trazer de fora de outros mercados que estão buscando oportunidade. E essa pessoa, ela vem com gás, né? Ela está, de repente, né, na pandemia, ela saiu, ela vem com vontade, a gente traz para dentro. Alguma coisa que a gente está fazendo lá dentro da Bfly que está funcionando bem. Acho que o importante também é reconhecer colaboradores que têm potencial e que você consegue trazê-lo para o front ou dar outras oportunidades com treinamento, com habilidades. Eu acho que isso ajuda muito. E aqueles cargos de júnior é o que a gente tem que fazer, é treinar outras pessoas de segmentos e dar essa abertura. Pessoal, eu tenho formação desde a American Express, quando a Amex tinha Business Travel e a parte de cartões aqui no Brasil, e a gente tinha programas de treinamento para não só estagiários da área de turismo, como também aqueles de outras áreas que queriam integrar. Eu sou a favor de que esse segmento, através das associações, tanto a Lagev, a Abracorp, incentivem treinamentos através de órgãos que já temos hoje, como o SENAC, né? Acho que a gente devia criar um fundo, e aí o próprio Bradesco Cartões, eu me coloco à disposição, criar um fundo para treinamento, porque a mão de obra realmente ficou deficitária depois da pandemia. Muitos talentos saíram para as outras áreas e a gente precisa repor isso imediatamente. Hoje, a tecnologia ajuda muito o consultor a atuar numa agência, mas a gente não tem aquele agente de viagem completo, que conhece desde geografia, de destinos, montar um forfait ou um pacote. Isso está faltando no mercado. A gente precisa resgatar isso. Então, é a hora das agências, e através da Abracorp e as outras associações, a gente ir até o SENAC e criar programas de treinamento para novas safras de consultores. Isso é necessário e urgentemente. Eu ia só complementar que o dado do DBTA que teve, né, em San Diego, 65% da mão de obra saiu do mercado e não voltou. Né, isso globalmente. Então, assim, não tem outra saída. A gente tem que dar visibilidade para o mercado, das oportunidades, que quem está fora do mercado não sabe o que é o turismo, como trabalha, as oportunidades que tem. E o Bradesco agora, né, colocando dinheiro, a gente consegue. Posso complementar? Além da formação que nós já notamos que é essencial, eu acho que precisamos de empatia. Então, exemplificando a minha área aqui, que é a aviação, nós não treinamos um piloto da noite para o dia. E tivemos muitos que saíram do mercado, se aposentaram aí durante a pandemia. Uma das razões também no impacto da não retomada de 100% da malha aérea global. É claro que tem um fator demanda, mas também falta profissionais, e a gente não treina um piloto de um equipamento específico em pouco tempo. Então, acho que a empatia do lado do cliente nessa retomada, ela é muito valorizada, porque a operação na agência de viagens ou no front do hotel está comprometida, mas a gente tem a retaguarda que também está comprometida. A gente tem toda uma cadeia que está comprometida. Infraestrutura aeroportuária ou de portos, enfim. Então, acredito que a empatia também é um caminho para a gente tentar equilibrar aí as expectativas para os próximos meses. Tem uma pergunta aqui, Elisa. Eu sou Elisa, do GVRS e da SLC. Eu acho que um dos temas do momento é o ESG. Então, a minha pergunta é específica para o Rogério, que eu vi que a Integra está lançando um sistema de ESG para eventos. Eu queria que ele falasse um pouquinho mais como é que funciona isso. Elisa, eu acho que qual a nossa frente, né, como empresa de tecnologia, né? Eu acho que quando a gente fala do tema ESG, né, dentro dos 3 pilares, as práticas adotadas dentro da corporação, eu acho que isso é uma lição de casa, enfim, para uma evolução contínua ali do nosso processo. O que a gente hoje vem trabalhando é a questão da estruturação de como que eu recebo essa demanda, né, caso eu queira fazer um evento que tenha características de ESG, né, e como que eu levo aquela demanda, né, para aquela agência ou para
ou para aquela empresa de produção, enfim. E eu trabalho a aplicação do ESG dentro da modelagem daquele meu evento, ou seja, o que eu vou estar baseado em temas relacionados à sustentabilidade social, como que eu vou estar falando a questão da governança do meu dado, a governança financeira dentro desse tema. E a partir disto, né, ou seja, como que eu recebo essa demanda, é um ponto. Mas como eu estruturo essa demanda dentro de um sistema, é o que a gente está propondo hoje dentro do mercado, onde eu consigo classificar e fazer menção de quantos resíduos que eu estou gerando e qual a classificação daquele resíduo, se ele é orgânico, não orgânico, se ele é reciclado ou não reciclado, se a minha malha aérea daquele meu evento, quantos de CO2 eu gerei, e como que eu trabalho aquela compensação. Essa é uma das frentes que o sistema vai colaborar muito para a menção disso. A partir do momento que eu realizei aquele evento, como que eu identifico tudo isso dentro de uma base de dados estruturado, não só de um evento, mas de múltiplos eventos. E, a partir daí, a possibilidade de criar políticas de evento voltada para a eficiência e a aplicabilidade do ESG dentro da corporação. Então, hoje, não sei se eu me fiz entender aqui, a gente trabalha, eu acho, dentro de um processo evolutivo do ESG. A gente está num processo muito educacional, constante do ESG, mas percebemos o nível de demanda de eventos voltados para ESG e como que eu trabalho a minha governança de ESG dentro dos meus múltiplos eventos. Então, nós, como um dos provedores de tecnologia dentro do mercado de eventos, a gente está propondo que um dos nossos sistemas possa gerenciar isso e possa adotar políticas ESG do meu evento. Então, agências possam ofertar isso para os seus clientes e assim por diante. Então, esse é o nosso papel como provedor, né, de tecnologia para o mercado de eventos. Obrigado pela pergunta. Temos mais uma pergunta aqui, nessa primeira mesa. Boa tarde, eu sou Gabriela Alves, do Intercontinental São Paulo. Em termos gerais, para o nosso segmento, tanto de viagens como eventos, como que o planejamento contribui do ponto de vista de saving, do ponto de vista de mão de obra em ESG? Quais são as dicas que vocês dão? Desculpa, eu não entendi a... Qual a contribuição do planejamento, do ter o tempo para pensar uma viagem, um evento, antecedência da compra, pode contribuir para o nosso mercado? É uma palavra-chave, é estratégico ou não, tanto faz? Eu acho que vai muito... Você quer falar? Eu já falei. Né? Quer que eu fale com os não, dois? fala primeiro, depois Uma coisa que eu ia falar é saúde mental, né? Porque o nosso time ali é um absurdo. Assim, a gente estava vendo antecedência de solicitação de eventos 7 dias na média. E aí não tem time que aguente. Então, e aí as coisas saem errado, e aí vai dar o retrabalho. Obviamente a gente vai impactar, aí já entra na parte do ambiente, vai impactar porque, enfim, a gente vai ter gasto que não deveria ter. Então, eu acho que hoje, quando você olha para ESG e olha para antecedência de eventos, essa é a maior relação que eu vejo. Não sei se o Edu vê. Tudo bem, né? Estou hoje na empresa não necessariamente ligada a esse tema, mas acabando até por muito contato que eu tenho com os clientes, eu vejo que isso é muito latente, né? Então, não existe mais antecedência para a compra do aéreo, não existe mais antecedência para a reserva do hotel e não existe mais antecedência para a compra de um evento. E eu acho que aí cabe o trabalho de quem fornece, dos fornecedores, de demonstrar, porque o que eu digo é contra fatos não há argumentos, o quanto aquilo saiu mais caro para ele por deixar para a última hora. A gente entende que o comportamento de compra mudou, porque a gente saiu de uma pandemia e fica naquela, vai fazer ou não vai fazer? Dinheiro tem, mas como é que está? Né? Tem mais casos, não tem casos? O que a gente faz? E, não, vai lá e faz. E aí não dá mais tempo. Então, eu acho que precisa, e tudo na vida, a gente precisa ter como foi aquilo, quanto custou, quais foram os acertos, quais foram os erros,
Porque tudo bem se a decisão for sempre fazer com 7 dias, mas tem que estar consciente do impacto disso no budget, do impacto disso no ESG, do impacto disso na mão de obra, no impacto de tudo. Então, eu acho que o cliente está demandando, mas os fornecedores também precisam demonstrar o impacto disso nesses 3 pilares. Acho que, dessa forma, talvez, a gente consiga atenuar, não digo resolver, essa situação que está muito latente. Boa parte. Só para complementar, e falando um pouco de expectativa também, mas esse ano, eu falo que é o ano da euforia, né? Porque todo mundo voltou e está aquela loucura e tem muita testagem. Acho que a palavra-chave que eu traria é o planejamento, organização, porque aí você consegue todas as métricas, o fornecedor tem que colocar tudo isso. Mas eu acho que a organização é o primordial, porque hoje está muita euforia. Tenho budget, vou gastar. Não, deixa eu ver quanto custa. Pô, vamos lembrar que a gente não tem mão de obra nessa ponta, na ponta aqui do hotel, e assim os prazos loucos, e o budget de 2012. Então, acho que é organização. Quando a gente fala de ESG, em eventos, o environmental, facílimo de aplicar. Dá para você aplicar hoje, ali qualquer coisinha que você faça já traz, né, um super resultado, né? A gente até já, pela LAGEV, já publicamos até uma cartilinha de como aplicar o ESG em eventos, principalmente o E e o S, né? Mas tem o G, que o Rogério falou bastante, de governança, né? Então, ESG eu sou green, né? E tem o Green Watch, a gente já... Não, governança. Então, acho que governança é uma palavra-chave para a gente todo mundo poder trabalhar em harmonia, planejamento e governança. Acho que são as 2 palavras-chave aí e espero que essa euforia toda acalme um pouquinho para a gente poder trabalhar, né, mais tranquilo, né? A gente vem observando, né, a gente tem um sistema que recebe as demandas de eventos dentro das grandes agências de eventos, né? E óbvio que a gente observa aquele dado como tendências relacionadas ao mercado. E aí, quando a gente pega esse gancho que a Paty mencionou, que é como que eu interpreto aquela compra com menor antecedência, e aí dentro de uma jornada de evento, quando que eu confirmei aquela participação daquele, quanto tempo que eu emiti, e como que eu cheguei e consegui diminuir isso aqui. Então, já está infringindo uma política da antecedência e já está infringindo, talvez, um SLA que eu estabeleço entre a emissão. Mas eu acho que o ponto importante é qualquer coisa que a gente queira observar, a gente tem que estar baseado a dado, até para poder fazer os ajustes devidos. Então, se eu tenho interesse, e o que a gente vem percebendo, que principalmente empresas globais estão trazendo implantações dentro de as demandas de 23, e aí eu totalmente de acordo com a euforia desse ano, mas o ano que vem... e o Brasil está gatinhando no tema ESG, quando a gente se compara com a Europa. E a partir do momento que eu quero começar a trabalhar o ESG dentro do meu evento, primeiro, qual é o objetivo do ESG que eu quero abordar? São todos os pilares? Como que eu vou fazer a menção disso dentro de um processo evolutivo dentro da minha corporação? Então, eu acho que tudo isso, no final, a gente vai estar discutindo, talvez no final de 23, a eficiência da política de eventos dentro do tema ESG, baseado a dados. Deixa eu só complementar, porque assim, quando a gente pensa em ESG, a gente fala muito de eventos. Mas lá fora, quando a gente vai para os Estados Unidos e principalmente Europa, a gente também fala de ESG em viagens, né? Então, lá fora, que tem o Shame of Travel, que é assim, o viajante fala assim: nossa, será que eu vou viajar 4 vezes esse mês? O quanto eu estou contribuindo para o tema ESG ou não? Coisa que por aqui nem chegou, né? O cara que voa de executiva, ele polui muito mais do que o cara que voa de econômica. Será que as políticas vão ter esse tipo de revisão? Será que ele precisa despachar uma mala de 23 quilos ou ele pode levar uma hands-on com 5 quilos? Isso também passa por ESG. Será que ele vai levar o squeeze e não vai ficar comprando garrafinha PET de água no meio do caminho? Isso também passa por ESG. Né? Os hotéis que instalam filtros dentro dos apartamentos para a gente evitar esse tipo de... Isso também passa por ESG. O que disso eu estou olhando quando eu vou montar o meu programa de hotel? Então, não é só eventos. A gente tem que pensar que qualquer ato que a gente tenha
colabora. Então, tem muita... A gente realmente, como você falou, a gente está engatinhando ainda nesse tema. Tem muito aí para a gente crescer nesse sentido. Posso só pedir para a Ellen falar um pouquinho, porque o programa deles de ESG é muito legal, acho que vale a pena que dar uma complementada. Então, a gente tem todos esses fatores que vocês citaram, a Europa lidera aí todas as ações para tornar o mercado de aviação mais sustentável possível, porque, tem uma explicação, até 2018, a aviação era responsável por 3% de toda a emissão de CO2 no mundo, e se continuássemos com a mesma demanda e oferta de voos crescente, até 2025 ultrapassaria 15% a emissão de CO2. Então, precisamos tomar ações para evitar que cheguemos a este ponto. Então, o Grupo Air France KLM tem várias iniciativas que nós adotamos internamente para promover a redução de CO2. Então, revisão de malha aérea, compra de novas aeronaves, as novas agora poluem 25% menos, mas o que mais estamos tratando é que tudo isso que nós fizemos gera um impacto positivo na redução de CO2, mas o que vai ser perdurado vai ser a troca do combustível atual. Então, hoje nós utilizamos, todas as companhias aéreas utilizam a querosene de aviação, que é altamente poluente. Mesmo reduzindo todo o peso das aeronaves com toda a tecnologia que nós já adotamos, ainda não foi possível reduzir a zero a emissão de CO2, mas com o SAF, sim. O SAF é o Sustainable Aviation Fuel. Nós temos um programa corporativo onde a empresa pode comprar SAF e, dessa forma, ela reduz a pegada de emissão de CO2 dos seus funcionários. Assim como também temos um programa de compensação de CO2, que é possível a redução de CO2 através de relatórios auditados globalmente. Mas, se a gente não investir e não fomentar que o SAF vai ser o principal viabilizador de redução de emissão de CO2 no mundo, a gente não vai conseguir trazer empresas que produzem o SAF, porque não basta ser um combustível alternativo. O etanol, por exemplo, ele é um combustível que polui menos, mas você tem que desmatar uma área para plantar a cana e fazer o combustível. A gente não pode pensar nisso. O SAF ele tem que ser produzido a partir de resíduos que seriam descartados. Então, o mais comumente falado é o óleo de cozinha. Como obter óleo de cozinha no mundo inteiro para abastecer todo o mercado de aviação? Então, precisamos de óleo de cozinha, um dos itens. A KLM está construindo uma fábrica na Holanda, junto com parceiros, para a produção de SAF. E, com tudo isso, quanto que a gente vai conseguir colocar de SAF aí até 2025? 3%. Porque ele custa 4 vezes mais e não temos empresas que produzem. Por isso, precisamos de parceiros que acreditam no projeto a longo prazo para investirmos e continuarmos aí apoiando as iniciativas de redução de CO2. Deixa eu dar uma apimentadinha rápida aqui. Quando a gente fala de ESG, é lindo, as ações de sustentabilidade são mais evidentes. E todo mundo aqui tem... Parabéns, que é animal. Mas, quando a gente fala de ESG, a gente fala de relações sustentáveis. Relações sustentáveis vai em fazer um bid de agência de eventos e chamar 10 agências. Fazer FII de corporativo de R$1. Fazer FII de agência de 3. Apertar a hotelaria para fazer tarifas mais baratas. Faturamento. Então, eu quero reforçar aqui que, lindo falar de ESG e só fica com E. Vamos falar de relações sustentáveis, é uma coisa que a LAGEV sempre fez, né, em todas as gestões, hoje amparadas pela própria Ampro, por outras agências, né, Abracorp e tudo. Então, acho que a gente romantizou que todo mundo ia sair da pandemia, né, puta, legal, não está rolando, o mercado está na euforia, mas eu quero reforçar para a gente ter realmente relações sustentáveis para uma cadeia sustentável. O turismo, viagens, eventos sofreu muito, e se a gente que é formador de opinião não levantar essas bandeiras, a gente não vai ter um mercado sustentável. Tá? Então, a gente entra em sustentabilidade de relações também. Please. Muito bem, muito bem. Temos uma pergunta aqui. Márcio. Oi, tudo bem? Prazer. Chamo Márcio Pasquarelli.
Eu gostaria de saber a relação, aproveitando o gancho do Murad, a relação das empresas, de todas as empresas que estão aí presentes, em relação ao tema diversidade e inclusão. E se tem algum de vocês que tem algum plano, algum projeto nesses temas. Edmar, eu adoro o seu programa de refugiados. Muito bom mesmo. Na verdade, tem várias frentes, né, de diversidade e inclusão. A pandemia ajudou a gente a ser mais diverso e incluso, porque a gente acabou crescendo em número de colaboradores. Então, a gente tem desde programas de, se você contratar alguém de algum pilar de diversidade e inclusão, você ganha, né, outra vaga ali, outro headcount. Até, né, o nosso próprio marketing é super diverso, então os eventos que a gente faz, né, eles me ensinam, né, como que a gente trata, né, essa questão de diversidade e inclusão, e eu acho que a gente tem que começar interno, né? Assim, não adianta a gente só falar. Então, enfim, tem muita coisa, a gente faz muito evento, a gente tem levantado a bandeira do afroturismo, né, junto com os hotéis, com a hotelaria, dos concierges poderem apoiar ali os projetos, indicar. Na verdade, hoje os concierges, eles não indicam os passeios ao redor ali pelas comunidades. Quando a gente vai para fora, né, a gente passa por vários lugares que tem, né, uma renda mais baixa e tudo, e aqui a gente tem concierges de hotéis que não são proibidos, né? No Rio, você vai com concierge de qualquer hotel, eles falam, não posso indicar um passeio para você ir no Vidigal, né? Então, isso é uma bandeira que a gente está levantando e acho que a gente vai conseguir seguir, né? Então, um projeto para fora dessa parte. Eu acho que no Brasil a SAP ela é referência nesse quesito. A gente tinha colegas com deficiência visual que sentava realmente do meu lado. É uma empresa, vem de algumas empresas globais e é a única que realmente eu vi isso de perto. Sempre era uma área distante que tinha alguns. E dentro das áreas, dos andares, são muitos, espalhados por todo lado. Então, quem quiser acompanhar, pode dar um Google, que vai ver que realmente é referência, e eu realmente trabalho lá, e eu vejo isso todo dia. Normalmente, como se fosse um colega comum. Não tem essa diferenciação. Então, eu acho bem legal. Até como dica, o primeiro passo é letramento, né? Então, acho que todo mundo entender, né? Vamos falar de, né, diversidade LGBTQIA+, o que é cada um. Acho que o passo principal que as empresas têm, quero começar, não tenho, é o letramento, entender para você realmente poder praticar. Acho que aí já é um start. Você fazer alguma coisa já está mudando a situação da empresa. Eu acho que, como iniciativa para eventos, a gente fez uma parceria com uma grande empresa de tecnologia, que é a NTT, onde, em todas as nossas soluções, a gente embarca a questão de acessibilidade. E aí, todos os tipos de acessibilidade ali que a gente possa adaptar às nossas soluções. E, recentemente, a gente adotou uma parceria de distribuição de robôs em eventos, ajudando levar algumas informações ou embarcando isso dentro de aplicativos, esses conteúdos que são pertinentes ao mercado de eventos. Então, essas são uma bandeira que a gente levanta da questão de acessibilidade dentro do que a gente possa prover ali com a tecnologia. Muito bem. Temos mais uma pergunta aqui? Olá, meu nome é Cristiane, e eu vou voltar um pouquinho num assunto aí que o Eduardo Murad falou bem rapidinho, mas que muito me interessa e é bastante polêmico. Você falou lá do E, do ESG, né? Então, a minha pergunta é provocativa mesmo. Como que vocês, como agência, você, o Edmar, qual que é o sentimento, como que vocês recebem essa relação que acontece nos BID, que os seus, eu não vou dizer parceiros, né? Quando eles descem o preço assim lá embaixo, né? E que coloca o contratante numa situação muito difícil, né? O que fazer? O que o cliente, né? O que nós, como cliente, a gente pode fazer? O que também a LAGEV pode fazer?
porque isso é extremamente ruim, né? Porque eu acho que tem que ser bom para todo mundo, né? Eu acho que o ganha-ganha é bom quando ambos os lados ganham. Não é só quando eu, como cliente, nem você, como fornecedor. Essa é a minha pergunta. Adorei polêmica. Vamos aí. Ótimo. Eu vou falar de uma posição que eu tomo, né, quando acontece isso, e na mudança de Bfly foi uma quebra de paradigmas. O que a Lagev faz, e a gente, né, teve um histórico aqui, a gente sempre colocou isso, porque não existe comida grátis. Então, se um fornecedor ele vai baixar para ganhar aquela concorrência, primeiro, desconfia. Né? E hoje os gestores, eu falo muito, que eu acompanhei todos, e é muito legal ver todas as comunidades do Brasil aqui representadas, de clientes, estarem antenadas, eu sei que vocês falam entre si. Né? Então, hoje existe já uma formação de opinião entre os próprios gestores, sejam de eventos e seja de corporativo, de que não existe mágica no negócio. Então, se vem uma coisa já muito diferente do comportamento normal, o gestor já tem que olhar e falar assim, cara, alguma coisa está errada. Eu já vi bids onde o cara tira o primeiro e o último e se baliza pelo meio, porque é o justo onde a galera está. Né? Tem uma coisa muito destoante ali, ou ele coloca, mais do que 10% de diferença tem alguma coisa errada. E você vai sentir isso no final da entrega. Então, hoje já existe um treinamento, um conhecimento geral muito grande, precisa ir além, porque mesmo no pós-pandemia, a gente tem muitos gestores e clientes novos que são pressionados pelas áreas de compras, a gente super entende, só que tem que entender do outro lado. Então, não tem comida grátis. O que eu faço quando começa a entrar nessa jogada? Eu tiro o pé. Eu estou saindo de bids sem... Agradeço, obrigado pela participação. Posição minha, Eduardo Murad, como líder de eventos da Bfly. Eu não participo quando começa a entrar nesse jogo, porque eu não vou entregar. Então, o que eu vou participar? Para quê? Para ganhar, para eu espremer minha operação. A gente está ferrado, eu ia falar um francês aqui, quase saiu, ferrado de gente, né, ralando para contratar e, daí colocando, né, para ter a saúde mental do cara, colocando programas, benefícios, e eu começo a ser pressionado para baixo, não vai rolar. Eu tiro o pé. Falo, não vou participar. Então, é uma posição minha quando eu vejo que a jogada está assim. A gente entra em alguns bids, alguns calls, 8, 10 agentes. Eu falei, puta, cara, o que eu estou fazendo aqui? Vamos ver, né? Eu estou sentindo ali, mas eu tenho saído de muitos. Por quê? Eu não vou contribuir. Eu estava discutindo sobre um bid, esses dias que eu e uma outra agência nós saímos. Tinha 8 agências no bid. O cliente queria que todas elas fizessem 8 cotações de hotel. Imagina, eu ligando para 8, o Edmar ligando para 8. Só nesse joguinho aqui travou metade da operação de vocês aqui dos hoteleiros. Né? O Léo levantou a mão lá. Você começa a receber uma galera. Porra, eu vou ferrar com a... Não, então, minha posição hoje é tirar. Tem acontecido, mas aí cabe todo o trabalho que ela deve estar fazendo, Ampro, Abracorp, todo mundo ali. Mas hoje já existe, mas vocês, gestores aqui que estão já participando, sabem até onde pode chegar. Né? Pressão, a gente sabe, negociação, o que é fair para os dois lados. Agora, a minha opção é hoje sair. Eu acho que, bom, a gente está em 2 cadeiras ali, né? Então, eventos, estamos igual, declinando o evento. Quando a gente vê que tem muita gente, valor muito baixo, FII muito baixo, target muito baixo. Isso a gente tem feito. Agora, o corporativo, que é talvez a maior pergunta, bom, eu estou desde que eu nasci no turismo e essa discussão, né, ela vem desde então. O que eu acho é que a gente tem que colocar os pontos muito claros, né? Dentro da própria Abracorp tem lá o código de ética, tudo como a gente faz. Se você consultar a Abracorp, ela vai te responder ali como que é feito, como que é criado aquele preço. Né? Então, eu acho que a gente está crescendo, né, vamos dizer assim, na maturidade, né, de propostas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem empresas, novos entrantes, empresa que fala que não cobra nada e cobra. Então, assim, eu acho que é engatinhando, né, também. Acho que a gente está no começo, mas eu estou vendo uma luz no fim do túnel. Assim, as conversas elas estão muito mais profundas, né, entre os nossos parceiros.
Eu acho que muito legal você ter trazido esse tema e muito obrigada pela pergunta, porque eu acho que isso é algo que a gente está num âmbito que a gente tem que trabalhar isso, a gente tem que falar isso, né? Então, eu acho que cabe a reflexão, não só do lado da agência de não vou daqui em diante, porque eu tenho um preço, eu tenho um valor, e isso vai afetar a minha operação, eu vou pagar para atender o cliente, isso não é sustentável para o meu negócio. Mas eu acho que precisa também de uma reflexão do lado do cliente. Se ele está buscando um parceiro que deve trazer as melhores soluções, que deve buscar pela menor tarifa, que deve acompanhar e fazer a gestão para ele, ele não pode crer que tudo aquilo custe nada. Né? A gente tem visto aí FII de R$1, R$2, gente, isso não paga nenhuma condução, que dirá uma operação de uma agência, ou para fazer evento, ou para fazer o corporativo. Então, é assim, quanto isso representa dentro da pizza viagem? Quanto a fatia da TMC representa dentro da pizza? Quanto vai me custar os outros 97% numa tarifa onde ele vai querer levar alguma vantagem? Porque o FII não paga conta. Então, é assim, o quanto eu quero, de fato, ter uma relação onde eu tenho um ganho no total ou só num pedacinho? Eu acho que essa associação precisa levantar essa bandeira, os clientes precisam levantar essa bandeira de o que é uma relação transparente e sustentável, quanto custa cada coisa, por onde a gente vai para que todo mundo tenha realmente uma relação ganha-ganha. Eu, sinceramente, não vejo isso no mercado, porque quando um bid é fechado a R$2, cara, eu desejo boa sorte para o cliente, porque ele vai ter muita dor de cabeça ali na frente. Mas foi uma escolha dele. E passa, porque passa pela área de compras, eu posso falar, você foi compras, eu fui compras durante 13 anos, não adianta querer comprar pelo mais barato, porque, como já diz o ditado, o barato sai caro. Né? Mas aí a gente não tem mais tempo, acabou aqui, então vou ficar quieta aqui, tá? Se deixar, eu vou longe. Eu queria fazer só uma última pergunta. Só um pouquinho, só queria contar que a gente não tem mais tempo, mas mais ou menos, porque a conversa está tão boa que a gente roubou um tempinho da próxima atividade e está deixando, então pode fazer o comentário e ainda tem mais uma pergunta lá no fundo. Vai lá, Vivi. Paralelo a isso, à questão do FII, como hotel, o que a gente tem visto? Recebendo ainda, pós-pandemia, uma realidade que não dá para acreditar, eventos que a gente sabe que estão sendo cotados no hotel, ele é cotado pela organizadora, pela operadora, e aí, no final, a gente a mesma concepção de eventos, a gente conversa e sabe o que está acontecendo, e os prazos de 30 razoável, mas 60, 45, 60 e 90, né? 120, sim. Isso é impossível. Eu sei, mas assim, isso vem em contrapartida aos biddings, né? Não existe, não tem como. Eu não tenho um fundo financeiro, né? Agitou a roda aí, gente. Microfone para a galera. Exato. Então, é uma parceria de uma via, né? Mas eu acho que os solicitantes têm que ver isso também. Eu acho que já está na hora, acho que chegou, né? Parou. Um bid de R$1 e um evento para faturamento 120 dias, não existe mais. Muito bom. Temos uma pergunta lá no fundo, nossa querida Nayara. Eu queria fazer só um desafio, porque vocês falaram muito sobre isso, mas também trazer para os gestores, né, de viagens e eventos esse compromisso. O Edu frisou bastante ali o G de governança, que a gente precisa trazer essa governança para dentro da nossa gestão, para que a gente consiga trabalhar na sustentabilidade, nas relações saudáveis. E eu queria fazer um desafio para vocês, cada um de vocês falasse, em uma palavra, o que vocês esperam do mercado cliente para 2023 e um compromisso de vocês para 2023. Comprometimento. E o que você espera para 2023? O compromisso e o que espera? Compromisso, comprometimento e respostas. Consistência e organização. Uma palavra eu não consigo. Acho que o cliente tem que fazer conta. E o que eu espero é engajamento. Engajamento, compromisso e equilíbrio. Equilíbrio nas relações. Isso é muito importante. Eu acho que uma palavra é difícil, mas é uma evolução dentro da nossa cadeia. Uma maturidade dentro da nossa cadeia. Acho que
empatia, né? Primeira coisa. E espero que os contratos eles sejam mais longos. Acho que isso vai ajudar muito a cadeia, né? Parceria. Nós temos que lembrar que a relação entre cliente, fornecedor, intermediário é uma via de mão dupla. E, na maior parte das vezes, acabam chegando para a gente situações onde a gente entende que é uma via de mão única. Não tem uma contrapartida. Então, parceria, lembrando que a gente está numa via de mão dupla. Acho que, de tudo que foi falado, é empatia, né? Olhar o lado do outro, aonde vai chegar. Mas o conhecimento e a mudança tem que estar muito ligada nisso. Eu percebo que no Brasil a gente é muito preso nos processos antigos. É muito difícil a gente evoluir quando tem uma coisa nova. A gente sempre quer mudar as coisas e deixar do mesmo jeito. Isso é muito estranho quando eu vejo as pessoas falando isso. Não, eu vou trocar, eu vou trazer uma coisa nova. Mas como? Do mesmo jeito que eu tinha antes. É só encaixar aquilo que eu já tinha, porque está todo mundo acostumado a fazer desse jeito. Então, eu acho que isso é o que a gente precisa. Muito bom. A gente tem uma última pergunta aqui. Por favor, podemos levantar e fazer. Para levantar? Olá, boa tarde. Meu nome é Marcelo. Eu trabalho com eventos há mais de 30 anos, né? Já tive agência também, fiz acho que centenas ou milhares de eventos, eu nem sei o número exato, de grande, pequeno, de médio porte. Mas eu estou há quase 10 anos afastado da operação de eventos e de agência. Atuo na área de tecnologia hoje, então estou um pouco por fora. Mas fui quase que um co-criador da Ampro, eu vi você aí falando, com o Julinho Anguita, com essa turma toda, então vendo essa base, trabalhei em agência de publicidade, quer dizer assim, enfim, tive uma agência importante também no mercado, que existe até hoje, onde o meu ex-diretor de evento foi presidente da Ampro recentemente. Tá, bora lá. A pergunta é a seguinte, o que eu tenho ouvido é que, lá atrás, a gente fazia concorrências, e acho que é mais para você até, Morad, fazia concorrências, e as concorrências tinham 3 agências, e sempre para você fazer sempre um job. E isso é muito custoso, porque você participa de 8 para ganhar 2, 3, você tem que pagar os outros. Não para de pé a operação de uma agência, né? Quer dizer, isso em 2005, início do século. Eu vejo hoje vocês estão em 10 empresas concorrendo. Então, assim, eu vejo um monte de entidade falando sobre isso, de ética, de compromisso, de respeito por parte das empresas com essas agências, e o que me parece é que piora. Me parece que piora. A pergunta é, o que vocês podem, de fato, fazer, porque você tem a Lagev, você tem a Ampro, você tem a Abracorp, você tem um código de ética de todas essas empresas, e tudo piora. Quer dizer, será que na hora de vocês se unirem e falar assim, porque as pequenas vocês vão entrar, e elas acabam furando esse bloqueio. As grandes começam a recusar, começam a perder e diminuir. Como é que vocês podem fazer para, de fato, transformar isso e fazer isso virar verdade e ter um mercado que seja mais consciente, organizado e respeitoso nas relações entre as empresas de ambos os lados, para que todos sejam beneficiados? Essa é a minha pergunta. É a pergunta do milhão, né? Porque eu sentei, a Paty já sentou na cadeira aqui da Lagev também, a Gi hoje, junto com a própria Ampro, e você tem toda a razão quando você fala que piorou, né? Então, acho que o trabalho que as associações têm feito, principalmente agora no pós-pandemia, é muito importante. Eu sinto que ainda é um trabalho de formiguinha, porque tem muito aventureiro, tem muita agência pequena, tem muita testagem, então tem uma experiência do outro lado também, porque, eu quero mais barato, vou... Cara, a Paty falou de fazer conta, né? A gente faz a conta do lado da agência, né? Putz, tantos headcounts, blá, blá, blá. Faz a conta do teu tempo, amigo. Quanto tempo você vai demorar para planilhar? O cara que faz com 8 agências, desculpa, ele não vai planilhar 8 bids de 20 páginas. Na boa, não vai. Ele vai pegar o bottom line, firma barato e pau, entendeu? Então, não sei se tem compliance, tem processos, enfim. Então, sai do aceitável. O que nós, como empresas, a gente está fazendo é... Eu acho que vai chegar uma hora que as empresas vão se ligar, porque esse caso que eu contei agora há pouco, tinham lá 8 agências que eu sei, pelo menos 3 desligou o call, pediram para sair. Então, acho que muita essa reação das agências de barrar vai chegar uma hora que vai fazer um barulho também, fora das associações. Então,
é um processo lento porque voltou pior. Né, mas eu acredito ainda, né, todos os meus anos que estou rezando, que isso vai melhorar. Passando a euforia, acho que o ano que vem também já começa a melhorar um pouco isso, o mercado começa a se acomodar, acho que tem aí um pós-pandemia que tem isso, mas o trabalho que as associações fazem hoje é forte, mas ainda devagar. Mas você tem toda a razão. Queridos, dava para ficar mais 1h30 aqui batendo papo. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Fiquem à vontade, vamos continuar. A gente tem coisa para contar aí até encerrar a reunião.